Você já pensou em faturar até R$ 5.000 vendendo bolos caseiros na sua casa, ao lado da sua família? Eu estou aqui para te dizer que é possível. Então clica no link abaixo para ter mais informações e venha se tornar minha aluna no nosso curso Bolos Caseiros da Vovó com Mahara Bortolotti. Um beijo! Então a gente vai utilizar um leite condensado. Eu tô utilizando Moça da Nestlé, mas você pode utilizar o leite condensado da marca da sua preferência. Mas lembre de usar um leite condensado de boa qualidade, tá, gente? A marca, a qualidade dos ingredientes interfere muito no resultado final, tá? Então se você quer um resultado perfeito, né, utilize ingredientes de boa qualidade, tá? Um creme de leite. Um dos grandes segredos de equilíbrio e sabor para recheios que tem a base de leite condensado e creme de leite é que seja 1 para 1. Um leite condensado para um creme de leite, tá? Tô utilizando o creme de leite da Piracanjuba. Ele é bem firminho, tem uma consistência maravilhosa. Mas você também pode utilizar outra marca, tá? Eu vou despejar toda a caixinha, que ela tem de 17% de gordura, tá? Uma caixinha pequenininha. Não precisa tirar o sorinho, certo? E agora, tá? Vou dar um dos pulos do gato aqui nessa videoaula. Antes de levar o seu recheio pro fogão para mexer, você vai mexer ele e misturar bem antes de levar ao fogo. Então você vai pegar uma espátula, assim que nem essa, com a ponta de silicone. Se você não tiver, pode ser com a sua colher grande que você tem em casa. E você vai ficar misturando esses dois ingredientes até que o creme de leite se misture completamente ao leite condensado e fique lisinho, tá? Tudo misturadinho. Então aqui é um dos grandes segredos para depois você chegar a um recheio lisinho, sem grumos, que não fica trancando no bico de confeitar depois, né? Então aqui tá um dos grandes segredos, tá? Mahara, mas o meu recheio não vai ficar muito doce utilizando um creme de leite, um leite condensado. Ele vai ficar um recheio doce, sim, mas vai ficar na textura perfeita. E se tratando do recheio para uma massa de red velvet, que não é tão doce por conta do iogurte natural, do creme de leite, ela fica uma massa bem equilibrada em sabor. Esse contraste com um recheio mais doce vai ficar super perfeito, vai combinar muito, tá? Então pode fazer sim. Caso você queira um recheio mais suave, você pode sim estar acrescentando mais uma caixinha de creme de leite aqui, tá? Então, mas aí vai depender do gosto do seu cliente, né? Com o tempo a gente começa a conhecer o gosto dos clientes da nossa cidade, dos nossos clientes. Eu, quando pegava muitas encomendas na minha cidade, eu comecei fazendo os bolos mais doces. Então, eu era procurada por realmente ter um sabor nos recheios de brigadeiro de panela, né? Então, os meus clientes me procuravam muito por isso e não abriam mão disso. Então, eram recheios mais doces, né? E há pouquíssimo creme de leite nas receitas. Então, aqui eu encontrei um equilíbrio perfeito, né, do doce, colocando sempre um creme de leite para cada caixinha de leite condensado. Então aqui eu vou mexendo, mexendo, mexendo. Aqui eu tô utilizando uma panela bem grossinha de ferro, tá? Então se você for utilizar uma panela mais fininha, que quando a gente começa a gente não tem tudo que precisa para fazer boas receitas, e uma das coisas é uma boa panela e uma espátula, faz toda a diferença no resultado final do recheio de brigadeiro. Uma panela grossa e uma colher de silicone, assim, dessas espátulas com a ponta de silicone. Faz muita diferença, gente. Eu achava que não também no início, não dava bola pra isso, mas depois que eu comecei a utilizar, o resultado foi outro. Então, você vai fazer o teste aí na sua casa também e vai ver que eu tenho razão e depois não vai mais largar essas espátulas, tá? Então, você vai mexendo. Se não tiver a panela grossa, eu aconselho
que você coloque também uma colher de sopa bem rasinha de manteiga sem sal. Se você não tiver a manteiga, pode ser a margarina também, tá? Então aqui já tá quase tudo misturado, é só uma questão de paciência. Não sei se vocês notaram, mas tudo na confeitaria, gente, para chegar num resultado de excelência, que é aquele que você vai conquistar outros níveis de clientes, é preciso que paciência. A massa de Red Velvet precisa de paciência para chegar no tom vermelho perfeito. Um recheio de brigadeiro precisa de paciência para chegar na textura perfeita. Então tudo é uma questão de paciência, mas eu tenho certeza que vocês vão treinar aí na casa de vocês e vai ficar lindo. Em breve, dentro de pouquíssimo tempo, vocês vão estar reproduzindo o bolo que eu vou ensinar vocês de 2 andares e vão estar me marcando nas redes sociais. Feliz da vida, que já estão recebendo encomendas. Eu tenho certeza disso, certeza. Então aqui eu coloquei. E agora eu vou deixar de ladinho aqui e já vou aqui para minha balança. Deixei aqui para pesar junto com vocês. A gente vai utilizar também 60 gramas de chocolate branco nobre, tá? Eu tô utilizando da Calibu, mas você pode utilizar de outra marca, tá? Tem da Cical, que eu amo muito. Tem Norcal, da Puratos. Tem várias marcas de chocolate nobre que são maravilhosas, tá? Então eu vou utilizar aqui. Colocar aqui para pesar, tiro a tara e eu vou colocar aqui 60 gramas de chocolate branco, tá? Pro chocolate, pro recheio de brigadeiro ser chamado de brigadeiro gourmet, precisa ir chocolate nobre, tá, gente? Então eu vou colocar aqui 60 gramas. Passou um pouquinho. Pronto. Bem certinho, 60 gramas de chocolate branco. Vou deixar aqui. Esse chocolate branco, a gente não vai colocar ele agora, tá? Porque o chocolate branco, ele é um chocolate mais sensível, né? Então, se eu colocar ele agora, ele ir esquentando desde o início até a hora do nosso recheio pegar o ponto correto de recheio, vai demorar muito. Então primeiro eu levo esse recheio pro fogão, vou mexer em temperatura, né, média, em fogo médio, tá? E depois que eu ver que ele começou a levantar uma fervura, que começou a se aquecer, sair as fumacinhas, é que eu vou adicionar o meu chocolate branco e vou mexer até chegar no ponto correto do meu recheio, tá? A mesma coisa vale se você for fazer na sua panela mexedora, tá? Mahara, uma coisa que eu sei que vão me perguntar. Em fogo médio, não, certo não é em fogo bem baixinho o recheio? Pois é, em fogo baixo demais, o problema é que tem uns fogos baixos que são muito baixos, que nem o meu fogão é um fogo baixo, só que ele é bem forte. E tem outros fogões, de repente na casa de vocês, na casa da amiga de alguém, que nem o fogão que eu tinha quando eu comecei. O fogo baixo, gente, era aquele baixinho que quase não se via. Então eu comecei fazendo assim, e o que que acontecia com os meus recheios fazendo lá no meu fogão, no fogo baixo, que era bem fraquinho? Eu ficava um tempão, parecia que aquele recheio nunca chegava no ponto. Meu Deus, já faz tempo que eu tô aqui mexendo esse recheio, vai fazer meia hora, 40 minutos que eu tô mexendo esse recheio, ainda não chegou no ponto. Aí quando via que já tava estourando o tempo, eu acho que já chegou no ponto sim. Aí desligava. Aí o que que acontecia depois que o recheio esfriava? Eu notava que o meu recheio tinha virado o quê? Um puxa, ou seja, ele passou do ponto. E isso foi porque eu fiquei tempo demais lá no fogão, achando que ele não tinha chegado no ponto e já tinha chegado. Porque eu fiz em fogo baixo demais. Então eu sempre indico fazer em fogo médio para alto, que assim o seu recheio vai ficar lá no fogão o tempo necessário. Rapidamente ele vai chegar no ponto, você vai notar, eu vou mostrar para vocês na prática qual é o ponto perfeito do recheio, para que depois a gente consiga trabalhar com o bico, tá? E vocês vão entender o porquê que não se pode trabalhar com o fogo baixo, tá, gente? Então, se o seu fogão é aquele bem fraquinho, te aconselho a fazer em fogo médio para alto seus recheios de brigadeiro, certo? Eu tenho certeza que vai dar super certo
e você vai me marcar nas redes sociais me agradecendo, falando que realmente você tinha perdido ingredientes por causa disso, mas agora você descobriu o grande pulo do gato com relação ao ponto do recheio, certo? Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês, aqui o leite condensado e o creme de leite, ele é a base para qualquer recheio de brigadeiro. Você vai poder saborizar esse recheio com o sabor que você quiser. Pode ser com cacau para fazer o brigadeiro tradicional, pode ser com coco para fazer o recheio de beijinho, pode ser com pó saborizante de morango para fazer o sabor de bicho de pé, que é o morango, né? Você vai saborizar do jeito que você quiser. Pode ser o ninho em pó. Então, gente, aqui é o segredo, a base do bom de qualquer recheio de brigadeiro tá aqui: leite condensado e creme de leite. Depois é só saborizar, certo? Então vamos lá pro meu fogão, que agora eu vou começar a mexer o nosso recheio. Bom, pessoal, chegamos aqui então no meu fogão. Tô mexendo em fogo médio, que nem eu falei pra vocês. Tá bem lisinho, porque eu misturei antes de trazer o fogo, isso. Vocês vão ver que dá uma grande diferença. Então aqui agora eu vou ficar misturando o meu recheio, tá? E quando chegar na parte que eu devo adicionar o meu chocolate nobre branco, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então agora aqui a gente só fica mexendo, sempre sem parar, nas laterais e no meio da panela. A colher de silicone, ela ajuda muito nisso também, ajuda a evitar de grudar no fundo da panela, de queimar o fundo da nossa panela, certo? Então agora aqui a gente fica mexendo sem parar. Pessoal, voltando aqui agora, ó, começou a borbulhar o nosso recheio, ele tá molinho, ainda não tá no ponto, mas esse é o momento que a gente já pode adicionar o chocolate nobre, tá? Então, 60 gramas de chocolate nobre. Se você não encontrar esse chocolate de gotinhas, pode utilizar o chocolate nobre em barra normal, tá? Aqueles de 1 kg, tá? Aí, as 60 gramas, se você não tiver a balança para pesar, vai dar em torno de uma barrinha daquelas que separa o chocolate, um quadradinho daqueles mais ou menos, tá? Daqueles grandes. Então aqui agora eu vou misturando, mexendo bem para esse chocolate se derreter completamente. E também o chocolate já vai ajudar a chegar mais rápido no ponto do recheio, tá? No ponto correto do recheio. O sabor do recheio vai ficar maravilhoso, incrível. Eu tenho certeza que os seus clientes vão amar. E por levar o chocolate nobre, já é um recheio que vai, né, deixar o seu bolo em um nível mais alto, né? Vai ficar mais sofisticado, né? Leva um recheio de brigadeiro gourmet, não é um brigadeiro tradicional, certo? Aqui já começou a borbulhar. Daqui a pouco eu mostro qual é o ponto certo para se desligar a panela, tá? Quando chegou o ponto perfeito do nosso recheio, de uma maneira que depois ele fique bom para rechear e bom para trabalhar com o bico, tá? Olha como a colher ajuda, ó. Ela puxa nas laterais, bem para não grudar o recheio no fundo, ó. E também o fato de eu ter mexido bem o leite condensado e o creme de leite contribui muito para o nosso recheio ficar assim, ó, bem lisinho, sem gruminhos. Gente, chegamos no ponto perfeito do nosso recheio. O ponto perfeito para o recheio, para ele não desandar, para a gente conseguir rechear um bolo com segurança e também para trabalhar com bico, é esse aqui, ó. A gente levanta a espátula ou a colher e o recheio cai em pedaços, tá? Ele não escorre em fio reto, tá? Quando é fio reto é para cobertura, mas como é para recheio, ó, em fio reto, em pedaços, tá? Ó, levanta a colher e ele cai em pedaços, ó. Cai um pedaço, depois outro. Ele começa a ficar todo durinho por cima do recheio mesmo, ó. A gente bota e ele não afunda no recheio, ó. Começa a ficar parado em cima. Esse é o ponto perfeito
para rechear e também para se trabalhar com o bico, né, com esse brigadeiro branco gourmet, certo? Agora eu vou desligar a minha panela, tá? E volto a falar com vocês, certo? Bom, pessoal, retomando então aqui, tirei o nosso recheio do fogo agora. Eu vou passar para um recipiente, tá? Ó. Puxa bem o recheio da panela. Muito cuidado para não se queimar. É difícil a confeiteira que não tem, né? Um queimadinho no braço, por causa desses recheios, por causa das formas quentes, né? É uma realidade de toda confeiteira. Raspei bem a minha panela. Vou deixar agora o meu recheio aqui descansando. Assim que ele amornar um pouquinho, eu já vou cobrir ele todo de plástico filme por cima e vou colocar bem rente ao recheio, encostando no recheio, para evitar de entrar ar em contato com o meu recheio e assim criar aquelas casquinhas por cima, tá? Eu quero que ele fique lisinho e que ele descanse de um dia para o outro, pois ele vai descansar de hoje para amanhã, para mim poder fazer a montagem do nosso bolo de 2 andares só amanhã, certo? Então eu vou deixar ele quietinho aqui descansando. Aqui na minha panela eu fiz a mesma coisa, coloquei aqui 4 leites condensados e 4 creme de leite e tô misturando bem antes de levar a minha panela pro fogo, tá? Na panela mexedora também é interessante a gente fazer isso, para ter o resultado perfeito também, igual ficou na panela convencional, tá? Então aqui eu mexo também bastante e depois eu só encaixo a parte de cima da minha panela e levo pro fogo e aí ela faz o trabalho todo sozinha e eu depois só tiro o meu recheio e boto no recipiente também. Então aqui eu misturo bem também. Depois eu termino de misturar aqui para levar pro fogo. Eu quero mostrar para vocês a textura, um minutinho, a textura que ficou o nosso recheio. Embora ele ainda esteja quente, mas já dá para ter uma noção, ó. Olha, gente. Olha, coisa mais maravilhosa. Bem lisinho, bem cremoso. Olha, depois de frio, então, vocês vão ver que arraso. Ele fica mais amareladinho por conta do nosso chocolate nobre, tá? Que a gente colocou na receita, certo? Ó. Mas na montagem do nosso bolo de 2 andares, ele vai ficar incrível, certo? Aqui tá a textura, então. Na próxima videoaula, vocês vão poder conferir como é que ficou a textura dele depois de completamente frio, certo? E descansado. E também vocês vão poder ver como é que ficou a nossa massa de Red Velvet por dentro, que ela fica mais vermelha ainda, certo? Um beijão e até a nossa próxima videoaula!